Bem-vindos, internautas. Aqui quem fala é Robledo Lemos Pereira, instrutor na área de mecânica elétrica do automóvel. Nosso canal é o Full Group Sistemas Automotivos. Hoje estaremos falando sobre os circuitos elétricos automotivos, né? Basicamente um circuito bem simples, onde nós vamos encontrar as grandezas elétricas também e vamos encontrar alguns tipos de circuito que nós vamos interpretar lá no automóvel. Circuito do tipo série, circuito paralelo e do tipo circuito misto também. Vamos lá. Basicamente, pessoal, um circuito ele é composto por uma fonte de energia, uma bateria, né? Exemplo lá de 12 volts. Os condutores elétricos, chicote no mínimo 2 fios, e o nosso consumidor. No caso aqui nós temos uma lâmpada, né? Então basicamente um circuito tem no mínimo esses 3 componentes: fonte, cabeamento, né, por onde passa a corrente elétrica para chegar essa energia ao consumidor. Existem outros tipos de circuitos elétricos que a gente vai encontrar: fusíveis de proteção, relés, tá? E outros componentes também, resistores e outros mais, tá? Então, exemplo aqui, exemplo de um circuito do tipo série, nós temos aqui um exemplo. Vou pegar um outro aqui, ó. Vamos desenhar aqui a simbologia de uma bateria automotiva com condutores e os consumidores. Nós temos um sinal positivo e um sinal negativo. Esses consumidores eles vão receber sinais negativos e sinais positivos também, tá? Esse é um tipo de circuito do tipo série, ou seja, a corrente elétrica flui no sentido real, do sentido negativo no caso, né? Passando pelos consumidores, passando depois para o positivo, tá? Esse é o sentido real da corrente elétrica, beleza? Então o que acontece? Como eu tenho apenas um caminho para passar essa corrente elétrica aqui, ó, para chegar essa energia nas lâmpadas, entendeu? Se eu interromper esse circuito, ó, interromper o circuito, o que vai acontecer? Como eu tenho um caminho só, as duas lâmpadas vão apagar, elas não vão ficar acesas, tá? Se eu abrir o circuito de novo, se eu fechar o circuito de novo, tem energia, tensão de bateria, pressão elétrica, DDP, né? E ocorre de passar essa energia e as lâmpadas naturalmente se acenderem, tá? Só que o seguinte, quando a gente liga 2 lâmpadas em série, 3, 4 lâmpadas, a resistência elétrica desses consumidores ela é muito grande, porque ela se soma. Então as lâmpadas, os filamentos da lâmpada vão ficar bem fraquinhos, vai ficar uma luzinha bem fraquinha, porque eu estou impondo, né? Eu estou colocando mais resistividade. Consequentemente, as lâmpadas recebem lá um valor lá de tensão, de voltagem menor. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Essa bateria, ela fornece 12 volts, tá? Cada lâmpada recebe em torno de quanto? 6 volts. Consequentemente, essas lâmpadas vão ficar bem fraquinhas, né? Vão receber uma tensão baixa, porque eu tenho apenas um caminho para percorrer a corrente elétrica, tá? Se essa corrente elétrica aqui, tá, ela for de 1 ampere, então, nesse circuito aqui, ó, por todo o circuito, nós teremos 1 ampere, tá? Porque eu tenho um caminho só. Num circuito do tipo série, tá? Mas se a gente pegar um exemplo, um circuito do tipo paralelo, vamos aproveitar esse espaço aqui, ó, vamos apagar esse série aqui e vamos colocar o circuito paralelo. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma diminuída. Vou dar uma diminuída aqui, para apagar esses valores, e vamos puxar mais um condutor para cá, ó. E vamos colocar mais 2 consumidores ligados em paralelo. Olha que legal. O que acontece agora?
o circuito ele não é mais série, ele é paralelo. Por que ele é paralelo? Se essa lâmpada abrir o circuito, o que vai acontecer? O caminho é dividido, ó, tá vendo aqui? Olha que legal. O caminho é dividido porque eu tenho mais cargas, eu tenho mais consumidores para alimentar. Então, esse conjunto de lâmpadas aqui, ó, o que acontece? Ela acaba se desligando, né? Só que esse lado aqui vai continuar acesas essas lâmpadas aqui, ó. Vão ficar acesas porque o circuito está dividido, ou seja, a corrente elétrica, no caso aqui, ó, ela vai se dividir. Vou pegar um exemplo agora aqui, ó. Vamos supor que passe por esse circuito 2 amperes. Sai 2 amperes e chega 2 amperes. Só que quando chegar nesse ponto aqui, ó, cada ponto vai receber 1 ampere, um fluxo de corrente menor, tá? Porque ela está se dividindo, ela vem para cá, passa para cá e alimenta outras lâmpadas. Vou fechar o circuito de novo aqui, ó. Opa, a lâmpada voltou a acender, então eu tenho 4 lâmpadas acesas. Vou pegar um exemplo aqui. O que vai acontecer? A corrente elétrica, ela entra até esse ponto em 2 amperes. Como eu tenho esse caminho e esse aqui também, a corrente elétrica vai se dividir. Então, nesse canal vai receber 1 ampere, esse outro canal também vai receber 1 ampere. Quando chegar nesse ponto, esses dois valores vão se unir novamente, fornecendo, na chegada aqui na bateria, né, 2 amperes, ok? Só que o que ocorre com o comportamento da tensão, da voltagem? Se a bateria fornece 12 volts, e esse circuito agora está ele em paralelo, então essas lâmpadas, todas elas, vão receber também 12 volts. Se eu for medir lá com um voltímetro, eu meço aqui, opa, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Ou seja, num circuito do tipo paralelo, a corrente elétrica se divide porque eu tenho mais de um canal para alimentar os consumidores. Só que a tensão, a voltagem, o que acontece? Ela é igual em todo o circuito. Tanto na fonte, como também aqui, no caso, nos consumidores, tá? Mas se a gente for falar de um circuito do tipo série e paralelo, a gente chama ele de circuito misto. O circuito misto possui um circuito série com paralelo. Aproveitando esse espaço aqui, ó, vamos inserir aqui, ó, mais um consumidor. Exemplo, mais uma lâmpada. Agora nós temos um circuito do tipo misto, aonde eu vou ter o quê? Um circuito em série e também um circuito em paralelo. Isso é chamado de circuito do tipo misto. No automóvel eu encontro os 3 tipos de circuito: circuito série, paralelo e o misto, que é série mais paralelo. Ok, pessoal? Obrigado pela participação de todos, tá? Fiquem bem, não deixe de se inscrever no nosso canal, Full Group, Sistemas Automotivos, né? Instrutor Robledo Lemos, na área de mecânica e elétrica do automóvel. Obrigado pela participação de todos.